Fala pessoal, vamos falar um pouco de reforma administrativa, né, que é uma coisa que o Brasil precisa, reforma política. Inclusive o Brasil está muito atrasado em alguns pontos e a nossa república acaba muitas vezes estagnando, né, ou tendo sérios problemas por causa da nossa genialidade. Que nem eu falei naquele outro vídeo, né, nós temos o hábito de colocarmos burros no poder. Mas vamos lá. A nossa república, ela se baseia em 3 poderes. Poder executivo, que é o presidente e seus ministros. Poder judiciário, que são os ministros do STF. E o poder legislativo, que são os deputados e os senadores, Câmara e Senado, correto? Esses poderes, na democracia, eles são iguais e têm que ser harmônicos, né? Mas só que se algum poder fizer alguma coisa errada, alguma ilegalidade, nós temos um quarto poder que é chamado, é como se fosse um poder moderador, que é a Procuradoria-Geral da República, o PGR. O procurador, ele é o único que tem poder de mandar investigar e até mesmo prender ou punir esses outros membros dos outros poderes. Por exemplo, digamos que o presidente Bolsonaro fez um esquema de corrupção. O cara lá do STF, como por exemplo o Gilmar Mendes, o Xandão, Carmen Lúcia, eles não podem simplesmente mandar investigar o presidente ou prendê-lo. Não, mesmo se tiver N provas disso, porque ele é protegido pela Constituição. Ele tem um foro privilegiado. Só quem pode iniciar uma investigação contra o presidente é o PGR, e mesmo assim ele tem que ter autorização do STF, e depois, se ele achar que realmente o presidente fez alguma coisa errada ou algum crime, ele pode solicitar ao STF a prisão do presidente. É assim que funciona no Brasil. Só que tem um problema. Quem indica o PGR é o próprio Executivo. Então nós temos no Brasil atualmente um procurador que ele é um engavetador da República, onde ele não vê nenhuma ilegalidade no que o Bolsonaro faça, não importa o que o Bolsonaro faça. Na verdade, isso começou com o Fernando Henrique, né? O Fernando Henrique também tinha um PGR que não fazia nada. Era só um engavetador. Então, por exemplo, se o Bolsonaro pegar e der um tiro na cara de um garotinho ali em Brasília, o Augusto Aras vai olhar e vai falar: não, eu não vi crime nenhum, a arma disparou acidentalmente e o garotinho pulou na frente da bala. Então não importa o que o Bolsonaro faça, ele nunca vai ver crime algum. Na verdade, o PGR ele era escolhido através de uma lista tríplice, onde os procuradores gerais, né, do Brasil todo, eles indicavam 3 nomes que achavam os mais competentes, os mais capacitados para ocupar o cargo, e o presidente escolhia um dos 3. Só que o presidente não é obrigado a escolher pela lista tríplice. Ironicamente, o Lula e a Dilma, que falam que é os ladrão, o PT é o maior ladrão do mundo, eles respeitaram a lista tríplice. Eles escolheram os mais aptos. Tanto que nós tivemos aquele procurador lá, Rodrigo Janot, né, que chegou até a pedir a prisão do Michel Temer. Agora o Bolsonaro não. O Bolsonaro não seguiu ninguém da lista tríplice e colocou lá o Augusto Aras só para engavetar qualquer acusação contra ele. Então, pessoal, isso é tão imbecil no Brasil que é o mesmo que você for a julgamento e você poder escolher quem vai ser o juiz do seu caso. Olha, eu fui preso por roubo de banco e eu posso escolher o juiz. Ah, eu vou escolher aquele juiz que é amigo da minha tia, que aí ele vai me liberar. Faz algum sentido para vocês, pessoal? Não, não faz. Então eu acho que o Brasil tem que começar a pensar uma reforma política administrativa. Quem deveria escolher o PGR deveria ser o próprio órgão. Entre esses procuradores, eles mesmos deveriam ter poder para indicar quem ia ser o PGR, e não o presidente. Porque senão isso chama-se aparelhamento. O presidente coloca alguém lá, só para cobertar os crimes do presidente, no caso do Bolsonaro são um monte, e não acontece nada. O mesmo acontece também com os ministros do STF. Por que os ministros têm que ser indicados pelo Executivo? Não faz sentido. Nós temos ministros ali no STF que não são nem aptos para o cargo que ocupam. Um exemplo é o Dias Toffoli. O Dias Toffoli parece que chegou a ser reprovado 2 vezes no exame da OAB. O cara não tem nem a capacidade de ser um advogado, mas é um ministro do Supremo. Por que os ministros não podem ser concursados? Não faria mais sentido? Ó? Vamos abrir concurso para uma nova vaga do ministro. A Rosa Weber vai se aposentar daqui a um ano, então a gente vai abrir uma vaga. Aquele que tiver a maior pontuação ganha. Faria mais sentido, porque esse ministro não ia ser por indicação de nenhum presidente, ele não ia ter simpatia partidária por ninguém, e ele seria mais apto para julgar o caso. Isso faria mais sentido. Mas a nossa democracia, assim, ela tem essas brechazinhas, onde o presidente pode indicar ministros, e muitas vezes esses ministros são amigos do presidente, e acabam julgando mais por favoritismo do que por imparcialidade. Que nem, por exemplo, aquele André Mendonça. Ele absolveu aí um cara, absolveu não, ele pediu vista no processo, um processo de um corrupto, inclusive amigo dele. Esse corrupto, é graças a esse corrupto que o André Mendonça entrou na política, né? Ele até agradeceu, tem vídeo. O processo estava há 20 anos tramitando no Senado, no STF, perdão. Quase 20 anos. Aí ele pega o processo, agora que está perto da época de prescrever, não pode ser mais julgado, ele pede vista. Entendeu? O cara nunca vai ser punido. Então esse nosso sistema, pessoal, ele tem umas falhas que não faz sentido.
sabe? Gera injustiça, corrupção, gera essas ilegalidades. Que nem, por exemplo, aposentadoria. Fizeram a tal reforma da Previdência, né, no primeiro ano do governo Bolsonaro. Essa reforma atingiu os mais pobres, as pessoas comuns, que nem eu e você. Agora, para um homem aposentar, ele tem que trabalhar 65 anos e ter mais um tanto de anos de carteira assinada para ele poder aposentar. Ou seja, tem muita gente que está vendo esse vídeo aqui que não vai aposentar nunca. Eu, por exemplo, parei de trabalhar fora, né? Que eu falei para vocês, já contei a história no grupo, que minha mãe adoeceu e tal. Eu acabei ficando um pouco aqui no YouTube. Eu não vou aposentar nunca, porque atinge a gente. Agora, um político, ele trabalha 4 anos e aposenta. Vocês acham justo isso? Agora, se fosse uma aposentadoria só, até seria razoável. Não, o cara exerceu um cargo público, ele foi, sei lá, o governador do estado, ele tem o direito de ter um saláriozinho pro resto da vida. Já seria meio chato, mas seria aceitável. Agora, e por que esses políticos têm mais de uma aposentadoria? Vocês já observaram isso? Que nem, por exemplo, pela lei brasileira, um cidadão ele não pode ter mais de um benefício, sabia disso? Eu sei que minha mãe era pensionista, né, que ela era viúva, meu pai faleceu, então ela não podia ter um outro benefício, porque pela lei não pode. Se você já tem um benefício do INSS, você não pode ter outro. Agora os políticos eles podem ter várias aposentadorias. Por exemplo, o Bolsonaro, ele já tem aposentadoria pelo Exército, né, que ele saiu lá pelo Exército como capitão, ele tem aposentadoria como deputado e agora vai ter aposentadoria como presidente. 3 aposentadorias. Vocês acham certo isso? Enquanto que a gente aqui trabalha pra caramba, às vezes com dificuldade até de colocar comida na mesa, e só vamos aposentar lá perto dos nossos 100 anos. Enquanto que um deputado trabalha 4 aninhos, já tem uma aposentadoria. Alguns mais de uma, que exercem mais um cargo, faz uma outra função e acumula aposentadorias. E quem paga somos nós. Por exemplo, um juiz. Não sei se você lembra de um caso que teve aqui no litoral de São Paulo, na época da pandemia, de um desembargador que ele não queria usar máscara, ele deu a carteirada lá no fiscal, falou que ele era desembargador, que ele não ia usar máscara, que não sei o que, começou a xingar o cara. Ele foi punido essa semana, saiu hoje no jornal. Sabe qual foi a punição dele? Perdeu o emprego? Ser exonerado? Não. Aposentadoria compulsória. Ou seja, ele só vai parar de trabalhar, ainda vai receber uma gorda aposentadoria. O cara faz algo errado no trabalho, e em vez de ele ser demitido, como eu e você, não. O cara vai receber um gordo salário e quem vai pagar somos nós, eu e você que está vendo esse vídeo. E ele não é o único, tem milhares assim no Brasil. Isso chama-se aposentadoria compulsória. Vocês acham justo um funcionário, um mau funcionário, ter que parar de trabalhar e ainda receber para isso? Ficar na casa dele lá vendo TV, vendo o jogo da Copa, vai Japão, pega a Alemanha, não sei o quê, e ainda recebendo o nosso dinheiro? Vocês acham isso justo? Imagina você que você tem um funcionário, seu funcionário não faz nada, tá lá coçando o saco, vai beber no trabalho, não faz nada. Você não mandaria seu funcionário embora? Ou você ia falar o quê? Pelo, vai para casa e eu vou continuar pagando seu salário, tá? Só fica em casa só. Que punição que esse cara vai ter? Se o que ele mais queria era realmente ficar em casa. Não faz sentido, mas é assim no Brasil. Nós pagamos, além de várias aposentadorias compulsórias, nós pagamos também salário, né, não só dos militares da ativa, mas também de filhas de militares, sabiam disso? Os militares tinham uma lei lá no Brasil que vigora até hoje, que quando a mãe falecia ou algo do tipo, ou o pai, não me lembro direito, mas a filha recebia. É uma lei meio esquisitinha que tem aí, mas até hoje tem pessoas assim, que nem a Maite Proença, ela não casou nunca. Ela é solteira, apesar da idade, justamente por isso, porque no dia que ela casar, ela perde esse benefício. É uma mulher que já deve ter lá seus 50 anos de idade, e a 50 anos de idade somos nós que pagamos o salário dela, desse benefício. Fora que ela é atriz global, né? Ela devia ganhar um bom dinheiro na Globo, né? E mesmo assim ela nunca abriu mão do benefício. Ela não casou para não perder o direito desse benefício. Mas que lei esquisita é essa? Até tem que pesquisar melhor como é que é os critérios dessa lei, onde filhos de militares podem receber salário praticamente vitalício. Você vai numa comunidade, numa periferia, o filho do pobre não ganha um pãozinho sequer, não ganha uma lata de leite em pó, sabe, para poder ajudar em casa, não ganha nada do Estado, enquanto que filhos de militares ganham pensões vitalícias. Vocês acham justo isso? Não, pessoal. Quando a gente fala de cortar gastos no Estado, até porque eu sei que tem muita gente aqui que segue meu canal que é de direita, é mais liberal, eu também flerto com o liberalismo, sabe, com algumas pautas. Quando a gente fala de desinchar o Estado, não é desinchar do lado mais fraco, no caso dos pobres, é desinchar do lado mais pesado. Porque o tanto que a gente paga de pensão de militar, de filha de militar, de juiz aposentado, de aposentadoria de deputado, aposentadoria de ministro, de ex-presidente, disso, daquilo, a gente paga tanto, pessoal, que eles não fazem um corte de gasto nessa área. Que nem, por exemplo, agora o Lula. O Lula está tentando passar essa PEC aí, né? Que é uma PEC um pouco ruinzinha mesmo, né? Que vai prejudicar o Brasil, mas para tentar manter os benefícios sociais, como Bolsa Família, remédio para AIDS, remédio para câncer, tudo que o Bolsonaro cortou. O Bolsonaro saiu cortando tudo no orçamento. Então eles estão tentando passar essa PEC
para tentar manter pelo menos esses benefícios sociais para o povo. Agora, as pessoas estão criticando porque essa PEC vai furar o teto de gasto, elas têm razão. Agora, qual seria uma das soluções no ano que vem? Uma das soluções seria começar a fazer cortes em coisas que não são necessárias. Agora, quando a gente põe no papel e na caneta e vê o tanto de funções que existem no Brasil e tantos privilégios que não são mexidos há anos no Brasil, e para ser justo, nem o Lula mexeu quando era presidente, nem o Bolsonaro, a gente começa a ver que daria para tirar muito dinheiro se tirasse esses privilégios. Tem gente lá, por exemplo, ganhando um gordo salário, com direito a assessor, vale moradia, vale condução, vale carro, deve ter vale até amante, e não faz nada, fica lá só coçando o saco, como o Augusto Aras, por exemplo. Qual é o trabalho do Augusto Aras? 2 vezes já reconduzido a PGR, ele não fez nada. Então é para isso que ele ganha um gordo salário? É para ficar jogando paciência no computador o dia inteiro? Não, pessoal, isso não é justo. Então por isso que eu falo, se a gente começar a entrar um pouco mais na questão política, se a gente começar a forçar um pouco essa barra, a gente tinha que propor lá em Brasília algumas reformas administrativas. Porque nada dessas coisas são justas. Não é justo você que está aí me vendo, por exemplo, trabalhando, se matando de trabalhar para botar comida na mesa, enquanto tem gente lá não fazendo nada, ganhando rios de dinheiro, e ainda por cima podendo aposentar mais de uma vez. E a gente que paga. Então não dá, pessoal. Se a gente não começar a se politizar, né, começar a estudar um pouco mais de política e se meter nesse campo, nós vamos ser sempre escravos desse sistema. Enquanto tem uns palhaços aí tomando chuva, ela chorando por causa do Bolsonaro, o Bolsonaro fez o que em 4 anos? Além de andar de motinho, gastar no cartão corporativo, isolar o Brasil internacionalmente? Nada. E mesmo assim tem um leque de privilégios, um cartão corporativo para gastar à vontade. Ele gastou mais que Lula, Dilma, Temer, sozinho. E fez o que pelo Brasil? Ou como o Lula perguntou para ele no debate, quantos hospitais você fez, ô Bolsonaro? Quantas universidades você fez em 4 anos? Só fez uma em Tocantins que ele concluiu, uma que era da Dilma. E mesmo assim agora está aí chorando porque perdeu a presidência. As pessoas aí chorando por ele, mas não precisa chorar não, pessoal. Bolsonaro já vai ter umas 3 ou 4 aposentadorias aí acumuladas. Quem tem que chorar é a gente aqui, quando vai no açougue comprar uma carne, quando vai comprar um feijão. Ele, com o tanto de aposentadoria que ele tem, se ele quiser tirar férias numa ilha do Caribe, sei lá, em Fernando de Noronha, lá em Pernambuco, ele pode ficar à vontade. A gente aqui não pode. Agora, é justo isso? Não, pessoal, por isso que a gente tem que conversar mais de política. E se um dia eu tivesse força para ser deputado, como eu falo aqui no canal, tá aí uma das coisas que eu ia propor. Além das igrejas que eu já falei no outro vídeo. Reforma político-administrativa. Porque o Brasil, pessoal, é uma putaria. E nós somos escravos deles. Tá bom? Então, quem gostou, dá um like aí no vídeo, ajuda a aumentar o alcance. Obrigado aí por ter assistido. Paz a todos.